Estamos começando aqui uma websérie que busca trazer histórias de empresas e empresários que surgiram do interior e conquistaram o Brasil. Eu sou Danilo Costa, sócio fundador da Owner Capital, do escritório parceiro do Banco BTG Pactual, e hoje eu estou recebendo aqui a Andressa Fructuoso, fundadora da Day Pharma, uma empresa que começou como uma farmácia de manipulação e hoje conquistou o Brasil todo. Andressa, obrigado por ter aceito nosso convite, para bater um papo e contar um pouco da sua história. Eu que agradeço. Andressa, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é como que tudo começou? De onde surgiu a ideia de abrir uma farmácia de manipulação e começar esse negócio? É um pouco estranho até, né? Porque eu não sou farmacêutica. Eu comecei a estudar direito, não terminei a faculdade. E eu comecei a namorar o meu esposo hoje. E ele é do ramo automobilístico. E ele falava sempre assim, olha, eu tenho um amigo meu que estudou comigo, que fez faculdade comigo. E esse meu amigo tem uma farmácia de manipulação. E ele sempre me convida para a gente ser sócio, montar uma farmácia. E eu falava, tá, eu não entendi o que era farmácia de manipulação. Para mim, farmácia de manipulação era quase uma drogaria, né? Eu nunca tinha comprado um remédio manipulado. Então, para mim, era algo muito diferente. Eu falei, tá bom, né? Tudo bem, legal, né? E eu namorando com ele, legal. Ele falava isso, eu, legal, legal. Nós fomos morar juntos. Que ano foi isso? Isto foi... Se nós inauguramos em 2006... Em 2003, mais ou menos. Tá. Nós fomos morar juntos. Eu brinco que eu não tinha um gato para o rabo, eu tinha uma cachorrinha. E nós fomos morar juntos e com muito custo a gente conseguiu comprar um apartamento muito simples. Era um apartamento muito simples mesmo, que tinha, eu lembro até hoje, 70 metros quadrados. E nós compramos esse apartamento em São José dos Campos. Eu morava em Sorocaba. Nós se mudamos para lá porque meu namorado, que nós morávamos juntos, recebeu uma proposta muito boa e como o meu serviço era um serviço que eu vendia mobiliário para escritório, então eu poderia vender no Brasil todo. Falei, não, tudo bem, vamos para lá. Nós compramos esse apartamento, em 1 ano e pouco a gente decidiu que falou, não, nós temos que tomar um rumo para a nossa vida, precisamos montar o nosso próprio negócio. Meu marido começou a procurar emprego no interior, não sabíamos aonde. E ele teve uma proposta muito boa aqui em Itu. Falou, não, nós vamos mudar para Itu e nós vamos abrir a farmácia de manipulação em Itu. Falei, tudo bem, eu não entendo, mas tudo bem, vamos fazer o que tem que fazer. E nós mudamos para cá, aí nós vendemos esse apartamento, com o dinheiro deste apartamento, nós montamos com o meu antigo sócio, que é o amigo de faculdade do meu marido, esta farmácia. E era uma farmácia que tinha 3 funcionários, comigo 4. E eu brinco que eu fiquei pelo menos, acredito que uns 8 anos da minha vida sem almoçar. Porque eu tinha que trabalhar, então eu fazia compra de matéria-prima, eu fazia visitação médica e na hora do almoço eu ficava no balcão, porque a vendedora tinha que sair para almoçar. Mas foi super importante, foi válido, eu aprendi muito, gostei. Tem um detalhe muito interessante. Quando nós tínhamos mais ou menos uns 3 anos de empresa, este sócio, né? Ele chegou até mim, meu marido, falou assim, olha, eu não acho correto porque só vocês estão trabalhando. Eu não estou trabalhando no negócio, porque ele tem a unidade dele, ele tinha a farmácia dele em Piracicaba. Então eu vou fazer a proposta para vocês comprarem a minha parte, né? Vocês compram essa minha parte pelo mesmo valor que eu investi, eu divido em quantas vezes vocês necessitarem e vocês ficam com a farmácia toda para vocês, porque eu não acho isso correto. E eu achei muito legal isso da parte dele, né? Diferente, difícil. Diferente, difícil, né? Muito difícil isso. Meu marido continuou trabalhando nessa empresa,
né? Ele continuou trabalhando nessa empresa durante um bom tempo e eu trabalhando na farmácia. Só que chegou um momento que a empresa estava tão grande que eu falei, quanto é o seu passe? Vem aqui, né? Aí foi quando ele saiu e começou eu a trabalhar na Day Pharma, enfim, porque a empresa já estava numa proporção muito grande. Que legal. Tá prestes a fazer 20 anos, então. Mais ou menos isso. De empresa. Mais ou menos Começou isso. Começou em 2006, e hoje com mais de 100 funcionários. Mais de 100 Próximo funcionários. De 100 funcionários. Mais de 100 funcionários. Que legal. E em algum momento nessa caminhada, você pensou em desistir? Não. Eu tinha tanta certeza que tudo ia dar certo que eu nunca pensei em desistir. Nunca. Nunca. Eu tinha certeza absoluta que... porque eu sabia que para dar certo dependia de mim. Então eu falei, não, vai dar certo e nós vamos chegar lá. E chegamos. E assim, dentro desses 20 anos, num mercado que hoje é bastante concorrido, né? Tem Sim. praticamente mais de 9 mil farmácias de manipulação no Brasil. Sim. Só que 90% delas faturam menos do que 100 mil reais por mês. Sim. Então é um mercado super competitivo. A concorrência é feroz, fora as farmácias normais que você tem. Se você aqui na cidade, você andar distraído, você cai dentro de uma farmácia, Sim. né? Como que a Day Pharma faz para se diferenciar da concorrência num ambiente desse, meio canibal, assim, de... A gente tem um atendimento, eu sempre fui muito forte em vendas, né? Eu sempre fui vendedora, desde os 14 anos. Então, nós temos um time de vendas muito forte, né? Esse time de vendas, eu tenho vendedores que estão comigo há mais de 10 anos. Então, a gente trabalha diariamente em treinamento, retreinamento, porque eu entendo o seguinte, o manipulado, ele é algo personalizado, ele não é uma indústria, né? Ele não tem uma produção em série. Então, se eu faço uma fórmula para você, é uma fórmula tua, com as suas necessidades. Então, eu entendo que o atendimento, ele tem que ser um atendimento personalizado. Então, hoje, os meus vendedores, eles são treinados para atender o Danilo, né? Qual é a necessidade do Danilo? Então, eu tenho em todos os treinamentos que eu faço com os meus vendedores, eu falo, o foco não é no cliente, é o foco do cliente. Você tem que entender qual é o foco dele. Então, isso eu acho que é um sucesso, né? Eu percebo que é um diferencial muito grande. A qualidade é indiscutível, porque isto a gente segue RDC de Anvisa, então é indiscutível, né? Eu entendo que todas as farmácias de manipulação têm que ter essa qualidade, né? Então tem que entregar aquilo que está na prescrição médica. Então eu entendo que isto o atendimento mais a entrega do resultado, no final, é um sucesso. Legal. E a ideia dessa websérie, né, é contar a história de pessoas que saíram do interior e conseguiram conquistar o Brasil. Você, por estar numa empresa no interior, fundada no interior, você entende que isso foi uma dificuldade? Isso ajudou, atrapalhou? O que você entende por estar no interior? Você acha que isso fez alguma diferença? Não foi dificultoso, né? No começo, talvez alguns prescritores eles tinham algumas dúvidas se a empresa era uma empresa idônea, sobre a qualidade, uma dúvida normal, né? Mas ao decorrer do tempo que a Day Pharma foi participando de congressos médicos, se estabelecendo mais forte perante os prescritores, eu percebi que as dúvidas foram sendo estancadas, a credibilidade foi aumentando, né? E o que eu sempre falo, o resultado é do tratamento, é ali. Você comprou uma prescrição médica, passou 60 dias, você fez o exame, o resultado está ali. Então, não tem como você falar que você não entregou, está ali. Então, isso é fácil de mensurar. Legal. Nessa jornada sua longa já, né, de 20 anos, você tem algum momento que você lembra assim, que foi os momentos de maior dificuldade? Que a gente aprende muito, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Quais foram os momentos que você teve ao longo desses 20 anos que você
que você lembra, assim, que foram os momentos de maior dificuldade e aprendizado? Eu acho que o momento de mais dificuldade, foi quando nós começamos a participar de congressos médicos, porque nós éramos a única farmácia do interior que participava desses congressos médicos. Então tinha, mas vocês entregam no Brasil todo, entregam em São Paulo? Então havia sempre essa dúvida. Mas demora, a farmácia existe, é grande, é pequena. Então foi uma pequena dificuldade, mas foi também, né? Um preconceito, né? O pessoal acha que se está no interior, talvez não seja tão bom, não seja tão grande, não seja... mas acho que é normal isso, né? Sim. Normal. E eu acredito que hoje, por coincidência, não é nenhum arrependimento, eu posso dizer, mas que as coisas vão acontecendo de uma maneira tão rápida que você não consegue abraçar tudo. Mas hoje, por exemplo, se eu pudesse ter feito o que eu estou fazendo hoje há 5 anos atrás, eu acredito que seria algo menos doloroso, investir mais em RH, sabe? Você ter um RH forte. Hoje eu sinto muita falta disso, de ter um time forte de RH, porque como eu sempre fui muito vendas, então a cultura de vendas é muito forte dentro da minha empresa, muito forte. Como eu sempre tive muito forte, junto com as farmacêuticas, também é muito forte essa questão de qualidade e tudo mais. Mas eu tenho produção, existem outros departamentos, né? E você não tem braço para abraçar tudo. Por mais que você tenha supervisores de todas as áreas, você precisa ter um RH forte, que eu consiga levar essa cultura desde da pessoa da limpeza até a pessoa, ao supervisor, aquela cultura de RH forte mesmo, que eu vejo que isso é fraco em todo o interior, sabe? Eu percebo até em outras empresas, não tem muito esta cultura. Então hoje, se eu pudesse fazer algo, eu faria isso. Você hoje cuida de pessoas lá dentro da Day Pharma, certo? Como que é lidar um pouco com essa mistura de gerações, desde essa sopa de letrinhas da geração X, Y, Z, milênio? Qual que é a característica hoje dos colaboradores? Eles são uma faixa etária mais velha, ou tem tudo, é mais mulher, é mais homem? Como que você lida com... Hoje é um pouco mais dificultoso, né? Eu, por exemplo, lá na minha empresa, nós temos basicamente todas as gerações. Porém, no departamento comercial, é uma geração mais nova. Então, é uma geração até 32 anos. É uma geração muito imediatista. Ela não sabe não tem aquele conceito forte. Eu quero fazer uma carreira, eu quero... entrar nessa empresa como um vendedor, almejo ser uma gerência, é muito difícil hoje. Você vê que os jovens hoje, eles não querem tirar carta, a grande maioria. No nosso tempo, o sonho era fazer 18 anos para poder tirar carta. Então, é um pouco dificultoso, é onde entra aquilo que eu te falei, a gestão do RH. Então, você tem que criar o desejo, você tem que diariamente criar desafios, fazer festa, enfeitar a farmácia de carnaval, Halloween. Todos os dias você tem que estar criando isso para essa geração se motivar. Então, eu sinto um pouco de dificuldade. Mas tá no jogo, né? Tá no jogo. E essa questão da geração, eu acho que está cada vez mais também... querendo as coisas mais rápidas, né? Elas estão ansiosas, elas querem sair do estágio para a presidência da empresa em 2 anos, senão elas acham que não estão reconhecidas, que não estão ganhando bem o suficiente. É uma dificuldade que a gente percebe na geração um pouco mais nova. Eu acho, assim, eu sempre converso, né, com meu marido, a gente tem mais ou menos a mesma ideia. Antigamente, você morava no bairro, o que você conhecia? Você conhecia o seu vizinho, o carro que seu vizinho tinha, a moto que seu vizinho tinha, enfim, você tinha acesso a essas informações, né? Uma Ferrari você via numa revista, né? De vez em quando numa TV. Hoje as informações, elas são rápidas, dinâmicas e na mão. Então eu acredito que essa geração, ela tem acesso a todas essas informações, né? De celular novo, carro, youtuber, e ela um pouco
pouco fica aquilo lá, forma uma fantasia na cabeça dela que ela se torna... Aquele salário que ela ganha, por exemplo, na empresa é um absurdo, porque realmente é um absurdo de pouco perto do que aquele YouTube. O YouTube foi lá e comprou um carro, né? Então tem essa diferença muito grande. Então as pessoas, elas estão imediatistas, eu concordo, mas têm acesso a essa informação que é um pouco... É uma ilusão, ilusória, né? Ilusório, exato, é ilusório. Então é difícil você encontrar jovens que consigam separar. Falar, não, esse YouTube deu certo, mas quantos estão aqui que não deram certo? Então, peraí, o que eu quero ser? Eu quero ser um vendedor? Eu quero ser o melhor vendedor de uma farmácia de manipulação, porque daí eu posso ser que eu consiga um outro cargo, né? Enfim, suba na empresa, ou se eu sair daqui vou para um lugar melhor, ok. Mas a grande maioria não pensa desta maneira. A gente aqui fala que o cemitério é silencioso, né? A gente só vê quem deu certo. E, Andressa, assim, na questão de qualificação profissional, a gente que está no interior, eu estou no escritório no mercado financeiro, né, voltado para o mercado financeiro, que é de agentes autônomos de investimentos, assessores de investimentos. A gente está completando 17 anos agora em maio de vida. E agora, uns 5, 7 anos, desde uns 5, 7 anos para trás, a profissão ficou um pouco mais famosa. Tem sido mais fácil achar gente para trabalhar, profissionais qualificados e tudo mais. Mas há 10 anos atrás, para eu conseguir contratar alguém era praticamente impossível. Alguém que tivesse conhecimento, certificações. Então a gente tinha que formar muita gente. No seu segmento, qual é a dificuldade que você encontra hoje para encontrar pessoas qualificadas para determinadas áreas específicas? Por estar no interior, você sente que isso atrapalha um pouco ou para você é tranquilo? É um pouco mais dificultoso, tá? Meu corpo técnico hoje... Eu acredito que 90% não é de Tu. Então, o corpo técnico é todo de fora. Nós tentamos durante um bom tempo, né? Infelizmente, a gente não conseguiu, trouxemos gente de fora. E hoje a gente tem um programa que a gente incentiva funcionários a fazerem faculdade, fazerem farmácia, fazerem uma garantia de qualidade, uma química, enfim. Nós incentivamos eles. Hoje, por exemplo, eu acredito que eu tenho 6 colaboradores estudando farmácia. Legal. Então, para mim, isso é uma vitória. A empresa a incentiva ajudando financeiramente? Não, a gente promove geralmente essas pessoas que estão estudando, elas têm uma promoção dentro da empresa, porque a gente entende que elas querem chegar lá, elas querem ser uma farmacêutica da Day Pharma, então elas recebem uma promoção realmente no salário, de cargo, enfim. Que legal, porque isso acaba ajudando a reter também o profissional, né? Porque bancar financeiramente todo mundo fazer faculdade também fica impossível, né? Sim, aí acaba ficando dificultoso, então a gente prefere realmente promovê-la pela a iniciativa, né? Começou a fazer uma faculdade que é farmácia, a gente conversa com a farmacêutica e fala o que a gente pode fazer por esse colaborador. Que legal. E eu não sei se a informação está certa, mas eu acho que a Day Pharma foi uma das primeiras empresas nesse setor que começou a patrocinar atletas e personalidades com suplementos alimentares. Faz tempo que vocês fazem isso? Isso foi alguma virada de chave? Vocês ainda fazem isso? Vocês patrocinam atletas e pessoas ainda? Sim, a gente incentiva, né? A gente patrocina alguns atletas, alguns influenciadores, passa isso por marketing verifica se tem um perfil da empresa, enfim, passa por uma pré-seleção e a gente tem sim alguns atletas e alguns influenciadores. A gente é bastante criterioso, porque como a Day Pharma, ela trabalha sobre uma prescrição médica ou nutricional, eu não tenho um produto pronto que você chegue. Então tem que ser pessoas realmente que vão ao médico, que trabalham em cima da saúde dele, não importa se é um fisiculturista ou se ele pratica um outro esporte. Então a gente toma muito cuidado nesse sentido. Que legal. Tem algum momento da história da Day Pharma que você entende que foi a virada de chave que fez vocês conseguirem sair simplesmente de uma farmácia de manipulação e se tornarem o que vocês são hoje? Que você fala, putz, foi aquilo que eu fiz que virou a chave, ou algumas ações, né? Acho que não foi uma, devem ter sido várias, mas algumas das mais importantes que vocês fizeram. Tem uma ação que depois que acontece, você fala, realmente, foi uma virada de chave muito grande.
As farmácias de manipulação, basicamente, elas viviam em fazer medicações para emagrecer. E essas medicações eram anfetaminas, as famosas anfepramona, femproporex. Então era algo muito forte dentro de todas as farmácias. E chegou a Anvisa, proibiu tudo. Proibiu. Que ano foi isso? Eu não lembro o ano que foi. Foi próximo do... Foi, acho que um ano antes de a gente ter feito o segundo andar. Acho que foi 2015, será? Entre 12 e 15. Tá. A Anvisa proibiu. Os donos de farmácias, todos ficaram... Nossa, o que eu vou fazer? E aquilo era... Eu vendia esta medicação, lógico, nós tínhamos, mas era uma medicação que me incomodava de vender. Porque eu sabia que as pessoas que tomavam, grande parte já não fazia efeito de tanto tempo que eles tomavam aquela medicação. As pessoas não ficavam com um físico bonito, não estavam cuidando só da saúde, porque a obesidade é uma doença, mas você emagrece a pessoa, mas a pessoa ela tem que ter músculo, ela tem que ter saúde, ela tem que ter cabelo, ela tem que ter disposição, enfim. E aquilo me incomodava bastante eu vender aquilo, porque eu sempre fiz esporte, sempre gostei muito de esporte, e eu via aquelas pessoas que iam buscar, às vezes aquelas pessoas muito magras, que tinham emagrecido demais. Enfim, quando aconteceu isso, eu falei assim, e agora? Nós vamos ter mais isso para vender. O que eu vou fazer? Eu comecei... Isso representava uma boa parte do faturamento? Boa parte, eu acredito, dentro da minha empresa, na época, deveria ser pelo menos 40%. Tem farmácia que representava 90%. Era algo absurdo. Aí eu falei, o que nós vamos fazer? Eu comecei a pesquisar o que poderia ter de insumos para emagrecimento que não fossem anfetaminas e descobri muitas coisas fitoterápicos fora do Brasil, aminoácidos que não existiam no Brasil, que já existiam nos Estados Unidos, na Europa, e nós não tínhamos aqui. Tínhamos lá, só que uma farmácia de manipulação ela não pode importar um insumo farmacêutico. Eu falei, cara, eu preciso desses insumos aqui. Peguei alguns médicos que gostavam de estudar, falei, vamos estudar, vamos ver o que tem lá fora, porque a gente não vai ter mais anfetamina. Então, para emagrecer o cara agora, nós vamos ter que se virar aqui. Só que além dele emagrecer, vamos deixar ele com um físico bacana, saudável, fazer essa pessoa ir para academia, sentir vontade de ir para academia. Enfim, e tem um médico muito, muito parceiro, que é meu amigo hoje, falou, não, Andressa, nós vamos estudar... E desenvolvemos alguns insumos e eu fiz um contrato com uma importadora para essa importadora importar esses insumos. Então, nós passamos a ter insumos exclusivos, que não existiam no mercado. Então, essa importadora, que é regulamentada pela Anvisa e tudo mais, ela importou. Nós passamos a ter esses insumos. E aí foi aonde a classe médica, os pacientes começaram a entender que existiam produtos para emagrecer, que as pessoas ficavam bem, com um físico bonito, saudáveis. E isso daí começou a repercutir. E foi aonde a Day Pharma deu um crescimento muito grande. Muito grande. Que interessante, né? E veio de uma mudança. De um caos. De um caos que poderia ter, ou provavelmente deve ter impactado na maior parte. Sim. E fechado muitas outras, e você conseguiu transformar isso e achar um outro mercado e se diferenciar e crescer. Sim, foi exatamente o que aconteceu. Que bacana. Daí foi a grande virada de chave. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre erros. Depois que passa, fica fácil, né? Sim. Quando a gente olha para trás e fala, putz, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. A gente aqui, por exemplo, atende muita empresa também, né? E a nossa área de crédito, a gente atende empresas médias e grandes e assim, não são poucos os casos de pessoas que vêm pedindo ajuda e para a gente intermediar capital para eles. E quando a gente olha para entender o que aconteceu, um dos erros que mais acontece é quando a pessoa imobiliza a caixa. Então, isso olhando para trás, fala assim, putz, não devia ter tomado essa decisão, né? Mas a ânsia de sair do aluguel, às vezes a pessoa pega o dinheiro que ele tem em caixa, vai, constrói ou compra um imóvel, e o Brasil sendo o Brasil, né? Vem uma crise, sai outra crise,
Aí a pessoa vai precisar do dinheiro, vai ter que tomar um recurso numa instituição financeira que vai ser 2 a 3 vezes o que ele pagava de aluguel. E aí as empresas acabam entrando em dificuldade. Então é fácil olhar para trás. Quando você olha para trás hoje, nessa jornada toda, assim, tem algum erro que você fala, que você olha para, eu não deveria ter feito aquilo, ou hoje eu faria de forma diferente, alguma coisa que aconteceu nesse tempo todo aí? Como eu te falei, eu deveria ter investido mais no meu RH. Isso é uma coisa que eu me arrependo muito, mas muito mesmo. Se eu tivesse investido no meu RH há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, posso dizer que muitos problemas que eu venho enfrentando há 3 anos, eu não iria enfrentar. Tá. É fundamental para qualquer empresa. E essa história de caixa eu também acho interessante, porque a Daypharma, o caixa dela, tudo que se compra na Daypharma, todos os insumos, sempre a gente paga antecipado. Legal. A gente nunca paga nada dividido em várias vezes, 28, não, sempre é antecipado. É uma empresa que ela se preocupa com essa questão de caixa. E tem outro detalhe que eu conto para todo mundo. Eu falo assim, gente, eu morei de aluguel durante muitos anos. Eu passei a morar na minha casa própria, acredito que fazem 7 anos. Porque todo o dinheiro sempre foi reinvestido na própria empresa. Não mistura pessoa física com pessoa jurídica, não. Né? Que é um erro que os empresários cometem bastante por aí. Sim, todo o dinheiro sempre foi reinvestido no próprio negócio. Sempre, até hoje. E você falou, né, ter investido mais em RH. Aqui no interior, né, tem muita essa confusão, né, de RH com o departamento pessoal, né, o RH. É que quando fala RH, as pessoas acham que é o departamento pessoal, que faz folha de pagamento, a relação imposto, falta. Não, o RH é realmente você criar a cultura da tua empresa muito forte, a ponto das pessoas, não, eu quero trabalhar nessa empresa, é uma empresa muito forte, você criar desejo, né? Então hoje eu trabalho... Gestão de pessoas, né? Exatamente, gestão de pessoas. Então hoje o meu time de marketing trabalha muito em cima disto. Então todo dia é alguma coisa que eles estão pensando, estão elaborando. Antes de eu vir para cá, o pessoal de marketing, a gente está agora fazendo um kit de boas-vindas para todos os colaboradores. Autoriza? Autorizo. Então lá tem a questão, há 1 ano de casa ganha um diploma, muita festa, muito evento, enfim. Estamos agora rebolando para correr atrás do que nós não fizemos. E vocês estão em vias de inaugurar um espaço novo também, Sim. Né? Como é que está a ansiedade? Então, bastante. Nós vamos ter um novo negócio, na realidade. Nós vamos agora começar a vender para atender clínicas, hospitais. Então, nós vamos ter uma farmácia personalizada, porém de produtos estéreis. Então, é um outro ramo de atividade, bem diferente. E assim que inaugurar, vai ser a maior da América Latina. Caramba! É muito grande. Em Itu? Itu. Na maior cidade. Na maior cidade do interior. Como diz o nosso saudoso Simplício, na maior cidade do mundo. Do mundo, exatamente. Onde tudo é grande. Indo aqui pro ponto final, aqui pro encerramento, qual foi, né, o pior e o melhor conselho que você recebeu ao longo da sua jornada? Os piores conselhos, né? A gente recebe, acho que não todos os dias, mas sempre, né? Alguém chega do teu lado e fala, viu, mas espera aí, e se você fizer isso? E se você vender aquilo? Se você lançar esse produto? Aí você olha para a pessoa, você fala assim, mas caramba, o que esse cara faz? O que ele tem, né? Então, mas eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir e também não debato, né? Mas a gente sempre ouve, né? Ou alguém querendo te vender uma ideia, né? Você fala, nossa, mas a ideia é tão boa, então bata lá no banco e pede o dinheiro emprestado, né? Enfim. E o melhor conselho foi de uma chefe minha, o nome dela é Dona Cristina. Ela sempre falava assim, Andressa, para você saber fazer algo, para você fazer com excelência,
muitas vezes você tem que descer. Descer na operação. Descer mesmo. E o que eu entendo como descer na operação? Hoje, em todos os departamentos da minha empresa, eu sei trabalhar. Todos os departamentos. Então, significa que num determinado momento, eu desci na operação. Eu fui na expedição, eu fui no laboratório, eu fui com a equipe técnica, eu desci para quê? Porque muitas vezes as pessoas estão lá, você pode contratar um melhor técnico, mas ele não tem aquela dor de dono. Então você tem que descer na operação. E muitas vezes não é que você tem que descer na operação, você tem que fazer porque você não tem quem faça. Então hoje com esse negócio de rede social, você pega todo mundo empreendendo, todo mundo muito bem sucedido, aí você fala assim, cara, mas espera aí, para você chegar lá, antes você tem que passar por esse processo. Então esse processo que eu passei, que eu segui exatamente o que a dona Cristina falou, olha, você tem que entender, você tem que descer na operação. Para mim não importa, se eu tiver que descer hoje na operação, eu vou descer. Não, peraí, eu tô com um problema de expedição, se eu tiver que colocar um tênis e ficar lá uma semana para entender o problema, eu vou, e eu não vejo problema nenhum. Então eu acho que isso, fazer o que tem que ser feito, eu acho que é o segredo para você conseguir chegar lá. Não adianta, essa coisa muito de, não, eu sou diretor, eu sou CEO, eu não vou, eu não desço, eu não atendo, eu falo, para mim não funciona. Muitas vezes eu tenho algumas discussões com meu marido fala, você não pode descer tanto. Eu falo, mas tem coisa que se eu não descer eu não vou conseguir enxergar. Então a gente tem um novo negócio e nós estávamos com um problema na expedição. Eu fiquei durante 10 dias, coloquei tênis e fiquei trabalhando com os garotos durante 10 dias. Nós acabamos com o problema da expedição. E aí eu falo, e tinha supervisor? Tinha farmacêutico? Tinha. Todos estavam lá, mas eles não enxergavam. Eles eram ruins? Não. Mas de repente chega alguém com um olhar diferente. Quem é o melhor olhar que tem? O dono, né? Meu pai sempre dizia que o olho do dono que engorda o boi. É um pouco antiga, não é que é antiga, mas faz um pouco de sentido, né? Você tem que estar lá, você tem que... Desce na operação, desce, você não vai precisar, não vai ficar a vida toda, né? Hoje, por exemplo, eu estou diretamente com o RH e com o marketing. Por quê? Porque é o momento que precisa. Eu trouxe uma pessoa de fora de RH, extremamente competente, veio de uma multinacional muito grande, mas eu preciso estar na operação neste momento. Depois você sai, e as coisas daí começam a caminhar. E nessa demanda que todo mundo é muito bom, todo mundo... não, eu preciso trabalhar, mas eu tenho diretor, eu tenho gerente. Não, ok que você tem, mas desce, faz a sua parte, que, cara, no final dá muito certo. Pelo menos a minha experiência. Tem que apagar o incêndio, né? E assim, é difícil. Você vai, por exemplo, você vê um curso. Você vai lá, você faz um curso enorme só para diretores. Nossa, mas... não se pode apagar incêndio. O diretor não tem como ficar trancado dentro da sua sala. A nossa vida é apagando incêndio, parece que a gente apaga incêndio o dia inteiro, né? Por mais que as coisas estejam todas estruturadas, organizadas, você acaba arranjando alguma sarna para você se coçar. E isso é o legal, né, de tudo isso, né? Não, tá tudo funcionando. Peraí, deixa eu arranjar alguma sarna aqui para me coçar, porque tá tudo muito certinho. Então eu acho que você tem que ter esse frio na barriga, esse incentivo no dia a dia, gostar de trabalhar, né? Você tem que gostar do que você está trabalhando. Às vezes eu vejo, o meu sonho é ter um restaurante. Eu falo, cara, trabalho é trabalho, você tem que gostar de trabalhar. Quem gosta de trabalha em qualquer lugar. Eu não fiz farmácia, eu era vendedora de imóveis para escritório. Antes eu vendia bicicleta, sabe, umas coisas nada a ver. Eu sou do ramo da saúde. Mas por quê? Porque você faz porque você ama, você gosta de trabalhar, você tem que gostar. Aquele trabalho tem que ser prazeroso, ele tem que ser... Chegar no final do dia, você fala, tá legal, mas peraí, eu tenho mais 4 horas aqui, essas 4 horas eu vou fazer acontecer. Sabe, vai lá, eu me junto com o time de vendas, o nosso departamento de vendas trabalha até as 8 da noite. Às vezes 6:30 da tarde, eu pego minha cadeira e vou pro corredor de vendas.
E a gente começa a agitar todo mundo. Eu coloco o computador no colo, pego o headset, eu vou ficar na escuta aqui, deixa eu ver você atendendo o cliente. Cara, é muito gostoso, isso é muito bom. A pessoa tem que gostar. Tem que gostar, que faz que dá certo. Mão na massa. Mão na massa, exato. Andressa, aí, para encerrar, o que é sucesso para você? Sucesso, eu acho que o sucesso é você ter o sucesso na sua família, no seu negócio, é óbvio, né? E você fazer com que esses dois sucessos, eles consigam interligar de uma maneira que você consiga levar isto no seu dia a dia, principalmente para a mulher, né? Eu tenho 2 filhos, enfim. Então, eu acho que hoje o que eu vejo que o maior sucesso que eu fico feliz é entender que eu consegui unir a minha família ao sucesso profissional. Então, parece que as coisas andam melhor. Eu me sinto muito melhor, né? Porque você sair de casa às 8 da manhã e voltar às 9 da noite e deixar seus 2 filhos por conta de funcionários, existe uma cobrança interna. Então você tem que entender muito bem isso e tem que fazer os teus filhos entenderem. E hoje eu vejo que para os meus filhos o pouco tempo que a gente fica de tanta qualidade, gostoso, que eles entendem que esse sucesso eles também querem para eles. Que a primeira pergunta que eles falam: mamãe, quando que a gente vai poder começar a trabalhar? Legal. Meu filho esses dias falou: mamãe, será que eu posso parar de estudar para trabalhar? Porque trabalhar é muito mais legal. Então, eu acho que ele vê a maneira como eu levo, como eu trabalho, aquilo que eu falei, tem que ser uma coisa muito prazerosa, e ele já pede isso, né? Então, acho que este, para mim, é o sucesso que eu não almejava, né? Aliás, eu almejava, mas eu não sabia que eu ia conseguir tão rápido, né? Unir, porque quando eu tive minha primeira filha, eu me preocupava demais. Eu falava: não, minha filha só fica com babá, minha filha só fica com funcionário, como que vai ser tudo isso? E depois, quando eu vi que ela foi ficando mais velha, eu tive meu outro filho, que eu consegui unir. Então, o meu maior sucesso é ter uma família, ser bem-sucedida e fazer essas coisas ficarem interligadas. E não é fácil conciliar em família, trabalho e saúde, né? Saúde. Saúde é difícil. Geralmente, um dos 3 pilares a gente acaba tendo que deixar um pouco de lado para focar em. Eu treino todos os dias, de segunda a domingo. Eu acordo todos os dias 4h30 da manhã. Eu treino 1 hora de cardio e 1 hora de musculação. Então eu acho que isso para mim também é fundamental para melhorar o seu dia. Eu falo que você dá um start ali na sua vida naquele momento, que as coisas fluem ao longo do dia. Então, para mim é fundamental também, a saúde é importante. Tem que ter, né? Eu trabalho com isso. Tá certo. Legal, Andressa, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo, compartilhar um pouco da sua história. Parabéns. Obrigada. Desejo sucesso, que a Day Pharma continue crescendo, conquistando cada vez mais espaço aí no Brasil e agora na América Latina, né? O meu objetivo, nós estamos entre as 10 maiores farmácias do Brasil, né? E o desafio que eu fiz para o meu time esse ano em 4 anos a gente ser a primeira. Belo desafio. Então tá lançado para todos os supervisores, para toda a empresa, este desafio. Vamos lá. Quem sabe eu volto daqui 4 anos sendo a primeira do Brasil. Torço para que isso aconteça. Com certeza. Parabéns. Vamos correr atrás para isso. Parabéns e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Danilo. A gente conversou aqui com a Andressa Fructuoso, sócia fundadora da Day Pharma, para a nossa websérie Inside Owner. Espero que vocês tenham gostado.